Tem alguém com saudade de forró aí? Alavanco pra tu, Ana Rie pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade cria asas. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade cria asas. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Olá, gente, né? Comecei hoje essa aula, né, com essa música, desejando a vocês um São João maravilhoso, mas como diz a música, cada qual na sua casa, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é a industrialização brasileira, tá bom? Nós iremos dividir esse assunto em duas partes, para melhor, assim, aprendermos o conteúdo para facilitar, certo? A aprendizagem. Vamos lá. E a página é a página 80, tá bom? 80 a 83. Como a tia Maria já falou, eu vou dividir, tá bom? O assunto. Que a formação do Parque Industrial Brasileiro, tá bom? Durante o período colonial, qualquer atividade de transformação industrial não era permitida no Brasil, por ser uma colônia de Portugal. Ou seja, tudo que era comercializado, tá bom? Tinha que ser comercializado dos produtos que vinham da grande metrópole portuguesa, certo? De Portugal. Então, os produtos tinham que vir de lá para ser comercializado aqui no Brasil, porque o Brasil era colônia de Portugal. Então, esses produtos manufaturados tinham que ser comercializados pela metrópole portuguesa, ok? E também a industrialização só veio assim a se desenvolver maior aos poucos com a chegada, certo, da corte portuguesa, da família real, em 1808. Certo? Eles vieram e a partir daí começou o desenvolvimento, certo? Industrial. Aos poucos, qual era a indústria? Era a indústria alimentícia, tá bom? E foi importante porque a partir daí a industrialização foi dividida, ok? Em dois períodos. Quais foram os períodos? Foi o período, certo? Final do século XIX até 1930. Onde a industrialização era incipiente, aos poucos começou a ter, certo, indústrias. E essas indústrias começaram como indústrias alimentícias, mas assim, só algumas, tá bom? E também temos o segundo período, que foi o pós-1930, certo? A industrialização era uma política de Estado, onde o Estado promoveu o desenvolvimento econômico, certo, para a sociedade brasileira. Esse desenvolvimento econômico foi o desenvolvimento de industrializações, de plantações, que aos poucos foi acontecendo, tá bom? Essa industrialização, quais foram as indústrias? As indústrias têxtil, certo? As indústrias de alimentos. Só que aos poucos, haviam máquinas, tá bom? Vinham máquinas importadas, certo? De Portugal para facilitar produtos da matéria-prima que tinha em abundância, certo? Esses produtos, da matéria-prima para ser transformada em industrialização. Então, facilitou o desenvolvimento de indústrias. E quais foram as outras indústrias? De calçados, de bebidas, de móveis, ok? A concentração industrial no Sudeste. A partir do fim do século XIX, o Rio de Janeiro, que era ainda capital, certo, federal no século XIX, e o estado de São Paulo concentraram grande parte da população industrial brasileira, ok? Ou seja, o café era o principal produto, certo, de exportação do Brasil.
era grande desenvolvimento da produção do café. E a partir dessa produção do café, houve implantações de atividades financeiras, de infraestruturas, de transportes, também na questão da mão de obra, concentração da mão de obra, facilitou o desenvolvimento da industrialização brasileira, ok? E também a expansão das ferrovias para transportar o café do interior de São Paulo para o Porto de Santos, certo? Facilitou o núcleo urbano, certo? O núcleo urbano, crescimento da população, e a partir desse crescimento da população também, facilitou o desenvolvimento de indústrias. Por quê? Porque esses transportes, certo? Facilitava tanto o escoamento da produção da matéria-prima, como o escoamento também, certo? De industrialização desses produtos industriais para outros estados brasileiros, certo? Por conta da implantação da ferrovia, ok? E também, nós podemos ver aqui também, voltando aqui, o papel do imigrante, certo? Também, outros aspectos relevantes no processo de industrialização foi o emprego de imigrantes europeus, que chegaram ao Brasil atraído pela política migratória governamental adotada a partir de 1850, certo? Então, os imigrantes vieram para o Brasil para trabalhar, certo? Nas indústrias. E essas indústrias, nas primeiras fábricas que começavam a produzir produtos industrializados, e eles já tinham experiência, certo? De produtos manufaturados da Europa, certo? Que eles já tinha o desenvolvimento industrial, certo? E eles começaram a trabalhar aqui no Brasil, que teve um papel muito importante, certo? Esses imigrantes aqui no Brasil, ok? E também, assim, já existia o movimento dos operários aqui no Brasil, né? Já existia muita mão de obra nacional, mas veio para melhorar, certo? A mão de obra com conhecimentos, certo? Com esses imigrantes aqui no Brasil. E eles deixaram muito desenvolvimento, implantaram também, ajudaram a implantação de indústrias de bebidas, indústrias têxteis, certo? Que ajudou no desenvolvimento da industrialização brasileira, ok? Também temos também as grandes guerras mundiais nos períodos de 1914 e 1918 e 1939 e 1945, certo? Que foi a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, também impulsionaram a industrialização brasileira, certo? Impulsionaram como, professora? Na questão, porque quando houve esses conflitos, o nosso Brasil aqui, por exemplo, o Brasil importava muitos produtos, certo? Eram muitos produtos que vinham para o Brasil. Aí o que foi que aconteceu? Houve dificuldades desses produtos, certo? Virem para o Brasil, ser comercializado no Brasil. Então, a partir daí, o Brasil começou a produzir, certo? Produtos industrializados que antes eram produtos de importação, que eles importavam de outros países, certo? E começaram aos poucos comercializar os produtos dentro do Brasil e vender, certo? Para os consumidores brasileiros. E se chamou como a industrialização por substituições de importações, ok? Também, com a crise mundial gerada pela crise da Bolsa de Valores de Nova York após 1930,
também facilitou, certo, o crescimento de industrialização e diminuir a importação e comercializar produtos, certo, que antes eram apenas de importação. Por quê, professora? Porque o Brasil era grande exportador do café, certo? Mas com essas crises, exportador de onde? Para onde? Para os Estados Unidos e para os países europeus. Então, com essa crise, houve uma diminuição, certo? Esses países diminuíram, certo? De comprar para o Brasil, a compra desse café, tá bom? Então, por quê? Porque muitos países, os países da Europa deixaram de fazer o pagamento desse produto que eles pegavam do Brasil, eles importavam do Brasil, os países europeus. Então o Brasil começou a diminuir essa produção do café e a investir mais na industrialização, certo? E aumentou aí a comercialização e aumentou também o consumo, os consumidores também brasileiros, de comprar os produtos industrializados que antes eram importados de outros países, certo? O tripé da industrialização, né, teve características importantes e marcantes na industrialização brasileira, que foi o Estado, certo? O capital nacional e o capital estrangeiro, certo? Na industrialização. A industrialização brasileira começou aos poucos e começou pelo Estado, certo? Pelo Estado, ou seja, pelo governo federal implantando indústrias, investindo no capital nacional, porque o início não tinha, assim, donos, né, de indústrias que quisessem investir no início, tanto nacional como estrangeiro no início, e o governo começou aos poucos investindo nessas industrializações, certo? Que o retorno era muito lento, certo? Que eles tinham. E quais foram as primeiras indústrias? As indústrias siderúrgicas com a produção do ferro e do aço, também de energia, como por exemplo a usina hidrelétrica, certo? E também com infraestruturas, por exemplo, de transportes, de investimentos, como é que a gente pode dizer? De investimentos, certo? Para produções de ferrovias, de infraestruturas de ferrovias e rodovias, tá bom? E as empresas multinacionais? As empresas multinacionais, certo? Após os anos de 1950, o mundo passou por uma nova fase industrial, certo? Que foi depois da Segunda Guerra Mundial. As empresas multinacionais, que são empresas multinacionais, são empresas de outros países que implantam em países, por exemplo, em desenvolvimento, principalmente, que eu falei anteriormente, a partir da Segunda Guerra Mundial, essas indústrias, certo, multinacionais, começaram a implantar, certo, em outros países, principalmente em países em desenvolvimento, inclusive o nosso Brasil. Então, só voltando de novo para vocês entenderem. Empresas multinacionais são aquelas empresas que têm sua sede, por exemplo, nos Estados Unidos e coloca suas filiais aqui no Brasil, certo? Como a McDonald's, por exemplo. Tem empresa lá nos Estados Unidos, a sede, certo? E a filial no Brasil. Ok? Entendido sobre a multinacional? Pronto. E esses investimentos, certo? Quais foram as primeiras indústrias multinacionais no Brasil? Foram indústrias de transportes, não, como é que a gente pode dizer? De indústrias, certo? De peças, de autopeças, e indústrias automobilísticas, certo? Indústrias automobilísticas e também de peças, ok? No ano de 1950,
o nosso Brasil já tinha um grande desenvolvimento industrial de indústrias nacionais, mas mesmo assim aumentou o desenvolvimento, certo? A economia, com implantações também de multinacionais, tá certo? Então, o que foi que o governo fez? O governo brasileiro exigiu um índice de nacionalização das autopeças, certo? De cerca de 80%. Assim, de cada 10 peças utilizadas nos automóveis produzidos, 8 teriam de ser fabricados por empresas nacionais, certo? Ou seja, com a fabricação de transportes e também de peças, principalmente as peças, elas tinham que ser produzidas, certo? No Brasil, e essas peças, 8 das 10 peças feitas, como eu falei para vocês agora, tinha que ser nacional, certo? Dentro dos automóveis, ok? E isso fez com que o Brasil crescesse muito e se tornasse importante, certo? As empresas de autopeças brasileiras são uma das mais importantes do mundo, viu? As empresas de autopeças brasileiras, ok? Sim, e voltando também, lembrando sobre as empresas multinacionais, se destacando essas empresas multinacionais aqui no Brasil, certo? Como eu falei para vocês, a McDonald's, também temos a Johnson e Johnson, certo? Também temos empresas multinacionais, Açaí, por exemplo, certo? É uma empresa também multinacional. Walmart é uma empresa multinacional, exemplo, ok? E também, desde 1990, tem ocorrido a desnacionalização da industrialização brasileira. Professora, o que é desnacionalização da industrialização brasileira? Ou seja, são empresas nacionais brasileiras, podemos dizer, e essas empresas são vendidas para grupos de outros países. Um exemplo daqui, a Quero Coco era uma empresa, certo, brasileira, certo, um grupo brasileiro, e foi vendido essa empresa para um grupo de mexicanos, certo? Então, ela era nacional e passou a ser, certo, uma multinacional, ok? Também outro exemplo, a Vigor. A Vigor também era de um grupo, certo, brasileiro, de uma empresa aqui brasileira do nosso Brasil, e foi vendido para a América, para os grupos de americanos, certo? Para vocês entenderem. Então, se chama a desnacionalização da industrialização brasileira, que está ocorrendo muito assim. Empresas nacionais que são vendidas para multinacionais, para grupos estrangeiros, certo? E também, voltando, quais são as empresas, quais são as indústrias que se destacam de multinacionais instaladas no Brasil? Além das indústrias, as indústrias que a gente pode ver de automóveis, automobilísticas, se destacam a química, a indústria química, a indústria farmacêutica, eletroeletrônico, certo? Mais outras indústrias que se destacam. O de comunicação também, o meio de comunicação, ok? Pronto. E a gente pode ver aqui, é uma linha de montagem, esse desenho, né? Automatizada em indústria automobilística, certo? São peças que são feitas, e essa foto é de São José dos Pinhais, certo? No Paraná, ok? Então, por hoje, a gente termina uma parte desse assunto, tá bom? E vou passar na plataforma uma atividade relacionada ao que a gente viu agora do livro, e a outra parte do assunto nós iremos ver depois, certo? Na outra semana, ok? Tá bom? E qualquer dúvida, temos a aula online e a gente, certo? Se vê na aula online, certo? Beijo, certo? Bom São João de novo e fiquem com Deus. Um abraço bem forte virtual para vocês. Tchau, tchau, gente. Cada um na sua casa, viu? Bye, bye!